Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Tudo bem? Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou Fernanda Serbeto, sou professora de História. O tema da nossa aula de hoje é sobre os impérios teocráticos de regadio. Conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá? A habilidade prevista pela BNCC consiste em identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Enquanto o nosso documento curricular para o ensino médio do Estado de Goiás visa utilizar as diferentes fontes e narrativas históricas expressas nas diferentes linguagens dos povos originários americanos, africanos, europeus e orientais, reconhecendo o desenvolvimento do pensamento racional nas diversas culturas para perceber as diferenças entre pontos de vista científicos e senso comum. Por falar em povos originários, nós vamos trabalhar, portanto, com povos que surgiram aqui no norte da África e no Oriente Médio. Por isso, trataremos de impérios teocráticos de regadio, ok? O objeto do nosso conhecimento, como eu coloquei para vocês, é justamente, então, essa lógica da história e dinâmica territorial e populacional desses povos originários, americanos, africanos, europeus e orientais. Hoje, trataremos de norte da África, falando de Egito, e trataremos também dos povos da Mesopotâmia, atual Iraque. O objetivo da nossa aula: comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura e identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diversas sociedades. Veja você, trouxe aqui um mapa para nós observarmos através da plataforma do Jamboard, que você vai entrar com o link, e vamos levantar alguns questionamentos sobre essa região do globo terrestre. Região que chamamos de Crescente Fértil, região que chamamos também de Oriente Médio, e todos esses nomes convergem para a lógica de ser um local muito rico em água. Veja você, estamos cercados aqui pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, pelo Mar Cáspio, pelo Golfo Pérsico, pelo Mar Vermelho, cortando Rio Nilo, rios Eufrates e o Tigre. Percebem? É uma região muito rica em água, por isso também muito fértil. E com destaque para essa região em marrom, nós temos aqui civilizações que vão se formar, aí de certo modo, simultâneas na antiguidade, cerca de há 4.000 anos antes de Cristo. Te coloquei questionamentos, por exemplo, atualmente, a quais países corresponde essa região destacada na cor marrom? Aqui nós temos o Egito, Israel, Fenícia corresponde à Síria e Líbano, região da Mesopotâmia corresponde ao Iraque. Curioso, porque além de ser uma região extremamente fértil do ponto de vista principalmente dessa riqueza em aquíferos, é uma região também muito rica em petróleo e região de foco de tensão, alvo de grandes disputas, desde a Guerra Fria, década de 90, até os dias atuais, não é mesmo? Outra colocação que eu coloquei aqui: de que forma a natureza influenciou na formação de civilizações nesta região. Posto que é uma região muito rica em água, vai ser uma região que vai favorecer a formação de civilizações às margens dos rios, favorecidas pelos ciclos desses rios, desenvolvendo, portanto, uma agricultura que chamamos de agricultura de regadio, em que o próprio rio exerce o papel de irrigar a terra, de torná-la fértil. Outra questão:
Por que essa região destacada na cor marrom é chamada de crescente fértil? Justamente por ser tão rica em aquíferos e ter possibilitado o surgimento dessas civilizações. Avançando, como foi que o Enem abordou esse tema? Vamos ver? Em 2018, examine o discurso que segue. Então disse: este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral. Assim ele traçou e destinou as verbas para sua construção e deitou o primeiro tijolo com sua própria mão, dizendo: em nome de Deus e em louvor a ele, construí e que Deus vos abençoe. É um discurso importante de povos da Mesopotâmia. Importante lembrar também, para você que é mais focado em questões religiosas, a leitura do texto bíblico. A Mesopotâmia é o mesmo local onde havia se formado o Jardim do Éden, segundo Gênesis, entre os rios Tigre e Eufrates. E aqui ele falou de Deus. Pode ser o mesmo Deus cristão ou o mesmo Deus que também é grande referência para o judaísmo? Tudo indica que sim, tá? E a decisão desse califa, Al-Mansur, que tomou essa decisão então de governar a região em Bagdá, atual Iraque, de 754 a 775, nesse local orientou-se justamente pela disponibilidade de rotas e terras férteis com base na dominação política. Veja que já é um período mais recente. Quando a gente fala de califa, a gente está se referindo às hierarquias muito comuns no universo árabe e provavelmente islâmico, que também contemplam o Deus Alá, uma referência que corresponde ao Deus cristão, ao mesmo Deus dos judeus, não é mesmo? E pensando nisso, ainda sobre Mesopotâmia, ainda sobre essa região tão rica em água, onde vão se formar os grandes impérios da antiguidade, e que eu chamei de impérios teocráticos. Por quê? Porque a orientação desses impérios se dá não só pela questão política do homem, do ser humano em si, mas eles se apegam a fatores religiosos, eles colocam como subservientes à vontade de Deus. Eles colocam esse discurso como forma também de tornar povos cativos e, portanto, vinculados ao trabalho da agricultura em prol da manutenção do Estado. Aqui você está vendo uma referência ao Código de Hammurabi. Hammurabi foi uma das grandes figuras que governaram a região da Mesopotâmia, representando os povos amoritas ou também chamados babilônicos. E o Código de Hammurabi tem em si a ideia da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Na sociologia, no direito, seria o que diríamos como sendo um direito punitivo, aquela situação em que o crime não deixa possibilidade de perdão ou segunda chance, mas uma grande punição, tão drástica quanto o próprio crime cometido. Por exemplo, no Código de Hammurabi, prevê-se que uma obra mal estruturada, que desabe sobre a cabeça de uma criança, teria então como precedente a possibilidade daquele que foi prejudicado, do contratante da obra, também assassinar o filho do arquiteto que projetou mal essa obra. Louco isso, né? Já o nosso direito é baseado no direito romano, já traz a possibilidade do perdão, da segunda chance. E olhando aqui para o nosso slide, sexto rei sumério, também se referindo a povos da Mesopotâmia, tá? Uma abordagem que o Enem fez em 2020 sobre esse assunto. Governante entre os séculos 18 e 17 a.C., bem anterior, e nascido em Babel. Lembrou da Torre de Babel? Pois é, Hammurabi, pronúncia em babilônico,
Foi fundador do Império Babilônico, correspondente ao atual Iraque, novamente, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi, referindo-se, portanto, ao código, permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como mais remoto já descoberto. O Código de Hammurabi, o legislador babilônico, consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos naquela região, naquele contexto, na antiguidade. E assim, nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido de tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. É o que chamamos de direito punitivo, traço muito forte da cultura desses povos e que deixaram grandes legados para nós, tanto na lei, na arquitetura, entre outros aspectos, não é mesmo? Sendo assim, vejamos ainda esse comentário para sedimentar a nossa conversa. Quando eu coloquei para você que a religião era um fator muito importante para a manutenção dessa ordem existente. E, portanto, também no próprio Egito, já pensando no vizinho, olha aqui o faraó, a figura do faraó era tida pelos egípcios como sendo a encarnação do próprio Deus. Lembrando que os egípcios seguiam uma forte tendência ao politeísmo, acreditavam em vários deuses, ok? Tranquilo? E esses deuses normalmente tinham toda uma vinculação com a natureza, uma forma de agradecer à natureza por ter sido quem agraciou o surgimento dessa civilização. E aqui fica para você um desafio. O texto acima discutiu o papel da religião no controle dos camponeses do Egito Antigo. Assim sendo, discorra no seu caderno, escreva sobre algumas características importantes da religião na sociedade egípcia, muito parecido com o que a gente havia falado a respeito da Mesopotâmia. Aqui, você vai destacar que se trata de uma religião politeísta, que é o que fomenta essa lógica de um Estado teocrático. Teocrático por quê? Um Estado orientado pela lógica de que o próprio Deus estaria à frente da governança, portanto, conduzindo os camponeses no sentido do trabalho, da agricultura de regadio em prol do Estado. Tudo bem? Queridos, queridas, bons estudos, até logo, muito obrigada, até o nosso próximo encontro, tá bom? Não saiam daí, quando virar o nosso intervalo, vamos ter aula com a professora de Biologia, professora Sandra Márcia, para você estudante do ensino médio. Até a próxima, grande abraço, tchau, tchau.